Amém, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos, amém? A presença do Eterno se faz aqui nesse lugar. E uma coisa eu tenho certeza, só se você não quiser, você vai sair da mesma forma que você entrou. Um espírito gentil, um espírito educado. Mas se você dá vazão, como diz os assembleanos aí, se você der lugar, meu irmão, você vai com certeza ter o melhor domingo de toda a sua vida. Porque quando o Espírito dele está nesse lugar, quando o Espírito dele se manifesta, coisas novas, algo novo, uma palavra, uma direção, tenho certeza que Deus tem para você nessa noite aqui. Você crê assim? Amém. Queria que você, mais do que nunca, abrisse seu coração nessa noite para o que Deus tem a falar conosco. Como o pastor disse, congregamos ali na ADVEC São Gonçalo, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silas Malafaia, e o pastor local é o pastor Alex Alves, ao qual eu trago um abraço aí da amada igreja. Você está pronto aí com o seu coração aberto? Amém? Você está pronto para ouvir uma boa nova? Amém? Você está pronto para ouvir aquilo que você também não quer ouvir? Amém? Os amém aí diminuíram um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá, abre sua Bíblia aí, o segundo livro de Reis, capítulo 4, a gente vai ler do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Tem um reloginho aqui que eu possa me guiar, está ali, né? Meu Deus, vamos lá. Segundo de Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Posso ler? Se você quiser e assim desejar, ficar de pé aí em reverência à palavra de Deus. A epígrafe na minha Bíblia diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo. Repete comigo: meu marido, teu servo. Ok. Morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela, o fez saber ao homem de Deus. Diz ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pode se tomar assento. Amados, se você entendeu a leitura do texto, a gente está falando de um momento traumático em uma família. A gente está falando de uma mulher que vai à presença do profeta clamar por um socorro, porque havia acontecido algo gravíssimo dentro da sua casa. Um momento marcante na vida dela. Não marcante positivamente, mas marcante negativamente no sentido de que ela tinha perdido seu marido. Então, ela, nesse momento, está expondo a sua vida ao profeta, dizendo que ela estava passando por um momento de extrema dificuldade. Um momento de perda, um momento de luto, um momento onde ela perdeu o seu companheiro de vida, alguém que ela escolheu para ser o companheiro dela, fez juras certamente diante do altar: vamos crescer juntos financeiramente, vamos crescer juntos materialmente, nós vamos crescer juntos ministerialmente, olha, vamos morrer juntos velhinhos.
né? A gente faz esse tipo de jura. Mas, infelizmente, a Bíblia não diz o que acontece, mas diz que aquele homem morreu. Aquela mulher perdeu o seu companheiro de jornada. Ele perdeu o pai, ela perdeu o amigo, ela perdeu o amante. Certamente ela perdeu o pastor da casa dela, o ensinador da casa dela. Certamente ela perdeu alguém que era insubstituível para ela. E, às vezes, nas nossas vidas, a gente tem passado também por momentos de perdas. Porque a gente hoje, por incrível que pareça, essa igreja, graças a Deus, ela não é assim, mas a gente passa por certos evangelhos, onde a gente pensa que estar na presença de Deus, e você vai ver que a gente não está falando de um homem qualquer, a gente está falando de um servo fiel e dedicado ao templo. E a gente pensa que, por vezes, andar com Deus também não é um tempo de perdas. Não é um tempo de dificuldade. Evangelho é cruz. Evangelho é também dificuldade. Se 7 vezes o justo cair, 7 vezes, está falando de quê? Ele está falando de percursos, de dificuldades. E aquela mulher, que certamente, por ter um homem que ela tinha orgulho, ela vai à presença do profeta, que no Antigo Testamento, todo profeta representava a presença de Deus. Ela vai na presença de Deus falar de alguém que não estava presente, mas ela tinha orgulho como se estivesse. Ela chega na presença do profeta e diz: teu servo, meu marido. Esse cara era fantástico. Essa semana que eu tive estudando sobre esse texto, esse aqui já é mais um campeão que entra no meu coração, e a gente vai estar falando sobre essa família, a gente está falando sobre essa mulher, a gente vai estar falando sobre esse homem, esse cara fantástico, que com a sua perda, ou melhor, com a sua ausência, ele conseguiu estar mais presente do que de repente quando estava vivo. Porque com a sua ausência, mesmo com a sua ausência, a sua família não ficou sem direção. Porque com a sua ausência, ela procurou a presença de Deus. Com a sua ausência, aquela família teve uma direção, mesmo em tempos de perdas. Talvez você entrou aqui essa noite para ouvir que você é mais que vencedor, tudo vitória, é só vitória, mas você precisa entender que a sua família ela tem um propósito. E o propósito da sua família é glorificar o nome daquele que vive eternamente, porque a tua família não é um projeto do acaso. A tua família, ela foi gerada no coração do Eterno. E tudo que é gerado no coração de Deus é infalível, indestrutível e insubstituível. A tua família tem um propósito. E ela vai ser cumprida, eu creio assim, na autoridade do nome de Jesus. Mas, Marcos, de repente eu estou passando por um momento de extrema dificuldade. Como essa mulher, como essa senhora que tem filhos, que certamente, se ela não tomar uma atitude, virarão escravos. Eu estou falando de uma guerreira. Eu estou falando de uma mulher que não perdeu tempo, no tempo de dificuldade, de buscar uma direção, não só para ela, mas para a sua casa. Há uma passagem do Evangelho que diz que quando Pedro andou sobre as águas, o texto diz assim, e começando a afundar, ele pede socorro. Essa mulher, se eu pudesse fazer um paralelo entre eles dois, ela também pensou a mesma coisa. Quando o credor bateu, a King James diz que o credor estava à porta para buscar seus filhos como escravo. Como é que era isso? Se havia uma dívida, se aquele pai ou aquele homem da casa gerou uma dívida, na ausência dele, na morte dele, quem pagava eram os filhos, através de 7 anos de serviço para quitar aquele débito. Então aquele cara, quando bate a porta dela, vem buscar dinheiro. Hoje, no nosso tempo aqui mais ocidental, morreu, né? Dizem que o ditado aí, morto não paga dívida, não é isso? Aqui paga. Por quê? Porque essa dívida foi transferida para os seus filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que dependendo de como lidamos ou cuidamos da nossa família, nós podemos gerar filhos livres ou filhos escravos. O jeito com que lidamos, os homens, como lidamos, como dirigimos a nossa família,
Nós às vezes estamos pensando em deixar heranças. Dinheiro é muito bom, né, irmão? Porque dinheiro só é ruim no coração, no bolso é bom pra caramba. Amém ou não amém? Amém, é isso aí. Mas eu passo por uma geração onde a gente está desesperado em busca de declaração de imposto de renda, quando a nossa família está só preocupada com declarações de amor. Aqui, a gente fala de uma mulher que estava vivendo um luto. Aqui a gente fala de uma mulher que estava vivendo a maior, ou talvez a maior crise da história da vida dela. Ou ela tomava uma atitude, ou os filhos virariam escravos. E eu quero liberar uma palavra de Deus aqui para a gente começar. Seus filhos não serão escravos. Estou falando com uma igreja separada, escolhida para filhos, homens, mulheres que vão se tornar o futuro dessa igreja, que vão mudar a história desse bairro, que vão mudar a história dessa cidade, vão mudar a história desse estado. Eu creio assim na autoridade do nome de Jesus. Você crê assim comigo? Amém? Aqui é um período de luto. E eu estava lendo sobre luto, e tenho visto que vocês têm feito alguns trabalhos sobre depressão. Acho top, isso é top. Porque o crente às vezes tem dificuldade de tomar remédio para a mente. Ele acredita que Deus só cura daqui para cima, daqui para baixo eu posso tomar remédio. Né, pastor? Daqui para baixo, Deus deixa eu tomar. Daqui para cima, não. Não. Depressão? Que isso? Se você for ver histórias e outras histórias, você vai ver que essa mulher, ela estava passando por um problema de luto. Mas pela atitude dessa mulher, de buscar uma solução tão bem direcionada, tão bem orientada, certamente ela já tinha passado por seu período de luto, tinha vivido o seu luto, tinha vivido já essa perda. A gente pensa que por vezes servir a Cristo não é ter que passar por momentos de perda. Hoje a gente vive a maior pressão psicológica. Nunca se ouviu na história da igreja tantas doenças psicossomáticas afligindo os crentes dentro da igreja. Porque a gente é projetado para vencer, é vitória, é vencer. E quando chega no momento da perda, você não sabe como lidar. Você não sabe como... a gente está falando da perda do marido, mas eu posso estar falando de ele, perdas, desemprego. Desemprego, cara. Às vezes você está passando pelo momento do desemprego. Tem coisa pior para um homem do que ficar desempregado. Tem dificuldade maior para você enxergar e ver seus filhos passando por uma dificuldade, seus filhos querendo algo e você não poder dar. Mas hoje tem uma direção para a sua vida. Você vai saber passar por isso. Você vai saber passar por esse luto de perda. De repente você perdeu um pai, de repente você perdeu uma mãe. O seu luto é totalmente diferente dessa mulher, mas tem que se viver isso. Tem que se aprender a lidar com isso. Porque o que nos faz vencer na vida não é do que fugimos, é como encaramos as coisas. Deus, às vezes, a gente está querendo evitar problemas, e Deus está querendo viver conosco experiências tremendas que vão mudar a nossa história. Eu já contei isso algumas vezes aqui, pastor Marcos, pastor José Wellington, a pessoa conhece a história de João Marcos, meu filho. Eu lembro quando ele foi separado, foi apresentado, o pastor tomou e disse: isso aqui vai ser um ganhador de vidas. Isso aqui vai ser um homem que vai fazer a diferença nessa cidade, vai ganhar vida, vai ser um evangelista. 5 anos de idade, meningite. 5 anos de idade, meningite, aquela que estraçalha logo de uma vez. E eu fui falar com Deus, não tinha outra solução. Eu fiz como essa mulher, eu fui falar com Deus, falei: Deus, como é que é isso? Como é que pode isso? Tua palavra me deu uma direção, o homem lá me deu uma direção, o homem de Deus me deu uma direção, como é que é isso? E a médica entra no quarto quando eu estou falando com Deus e diz: o senhor se prepara a família, tá, morre hoje. Morre hoje. A pressão do líquido no cérebro de João Marcos era tão forte que na hora de fazer a pulsão tinha que pingar, espirrou. João Marcos parecia que estava tendo convulsões, assim, ó, pai, qualquer hora para o coração, ele vai parar. Eu falei: Senhor, o Senhor não mudou. Quem me deu João Marcos foi o Senhor. O Senhor me emprestou, melhor dizendo, João Marcos. Me diz o porquê que eu estou passando por isso.
Me explica o porquê, Senhor, porque está tudo nas suas mãos. Amados, eu sou nascido e criado no Evangelho. Mas eu me lembro, até hoje, que aquele dia eu entreguei minha vida para Cristo. Porque às vezes a gente está na igreja, a gente vive na igreja, comparece na igreja, mas a gente não tem um encontro verdadeiro, porque a gente pensa que estar na igreja nos faz cristão, assim como morar numa garagem nos transforma num carro. Não é isso não, amados. O maior segredo para a sua família não é trazê-la para a igreja, é transformar sua casa numa igreja, num lar, porque seu culto começa lá, o seu clamor começa lá, o seu louvor começa lá. Às vezes pode até terminar aqui, dependendo do horário, mas tudo começa lá. A médica me disse, vai morrer, e eu falei, Senhor, puxa o Serasa aí, vê os cheques que eu tenho devolvido aí, que estou querendo pagar. E eu fui conversar com Deus, e aquilo me trouxe paz, me trouxe calma no coração. Vamos tocar a vida, um dia de cada vez. Eu sei que no 6º dia, João Marcos fez 4 pulsões, não entendi o porquê. 4 pulsões, e chega médico, e sai médico, junta a médica, e os caras estão, e eu estou, meu Deus do céu, será que João Marcos... E o interessante é que a médica, eu até entendi, mas é duro para um pai ouvir. Ela disse assim, pai, ou morre, eu até torcia para morrer. Olha só o que ela disse, se eu fosse o senhor, eu torcia para morrer. Porque se ele não morrer, é cadeira de roda na certa, cego, surdo ou mudo. Está vendo aquele grupo de pessoas se juntando, 4 pulsões, João Marcos gritava, socorro pai, e aquele desespero, acho que eu joguei uns 2 enfermeiros para o alto, no 4, socorro pai, eu entrei, irmãos, eu vou confessar que eu sou sujeito homem também. Ele falou, socorro pai, meu irmão, socorro pai, 4 vezes, aí eu pirei. E veio o enfermeiro, vai o enfermeiro para cá, e veio o segundo enfermeiro, joga o enfermeiro para lá. Aí teve hora que meu cunhado falou, confia ou não confia? Aí eu fui para trás da lixeira do Antônio Pedro, chorei como eu nunca chorei em toda a minha vida. E eu me lembro como se fosse nítido, Deus falando assim, se o grito do teu filho te incomodou tanto assim, por que você acha que o teu choro não está me incomodando? Eu sei que depois das 4 pulsões veio a chefe da pediatria e disse, pai, a gente não sabe o que aconteceu. João Marcos está de alta, não tem nada mais de meningite. Eu acho que foi um exame errado que a gente fez. Eu falei, não é não. Deus estava trabalhando João Marcos para trabalhar em mim. Deus estava cumprindo a promessa que ele fez. Vai ganhar uma alma? Então eu sou a primeira alma de João Marcos, meu filho. Só Deus transforma o pai em filho e um filho em pai. Fica de pé aí, negão. Preto bonito. Não é porque eu fiz, não. Preto, sem uma sequela, irmãos. Deus abençoa tanto que dá tosse por flusão igualzinho a mim. Ó, irmão, aí, ó, como é que Deus testifica. Ó, como é que eu sinto que a igreja responde, irmãos, quando a gente sabe que é de Deus. Ai, o inimigo fica inveja, irmãos. É isso aí. Tem sempre um no meio dos 12. Fica tranquilo. Eu sei o seguinte, e mesmo assim, eu falei assim, será que é só isso, Deus? Será que foi só por minha causa? Eu sei que anos depois, eu vou tentar encurtar, eu sei que anos depois, André Charles, hoje ainda congrega lá, ele passou pela porta da igreja chorando, eu falei, mano, o que foi? O que aconteceu? Cara, fala comigo. Cara, meu filho acabou de vir, eu estou vindo do hospital agora, meu filho está internado, está com meningite. Eu falei, eu entendi, Deus. Agora eu entendi por que eu passei por aquilo. Falei, André, tu crê que Deus não mudou? Tu crê que Deus continua o mesmo? Pois você vai ver. Deus vai fazer. Deus vai acontecer. Sei que 3 dias depois vem André desesperado, trocando. Mano, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, vai me dizer que a médica disse que os exames deram errado, que ele está de alta. Ele falou, mano, tu adivinha? Falei, não sou adivinho porque eles não vão herdar o reino dos céus. Eu falei, André, ele não mudou. Ele não mudou. Minha família teve um propósito, tem um propósito. As marcas que Deus vai colocar na tua história não é só para você, é para alcançar aqueles que estão do seu lado, alcançar o teu vizinho. A tua família tem um propósito: exaltar, glorificar
e dizer que Deus continua o mesmo. O que você tem passado não é para tua vergonha. Davi, quando encara Golias, Deus não levanta Golias para matar Davi, levanta Golias para promover Davi. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se você tem passado por momentos de perda, isso ainda vai virar testemunho na tua vida. Pessoas serão alcançadas, pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, porque um dia Deus te marcou com uma história ou parte da tua história. Aí eu poderia falar aqui das fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Mas aquela mulher, eu creio que aquela mulher deve ter passado por esses estágios do luto. Ela deve ter vivido aquela dor. Porque sou alguém muito consciente, alguém muito, centrado, para não entrar em desespero. Porque quando a gente está centrado e a gente tem fé e a gente acredita em Deus, irmão, a gente não corre para qualquer lado, não. A gente sabe para onde ir. A gente sabe aonde pedir socorro. E para onde ela foi? Para o templo. Para a presença de quem? Do profeta. A mulher não esperou o credor tomar seus filhos. Existem pessoas que dedicam mais tempo para resolver problemas do que de evitá-los. Aquela mulher, ela não queria resolver um problema de filhos escravos. Ela quis evitar que seus filhos se tornassem escravos. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente pode ter esse mesmo comportamento diante da família. Pastor, ora por mim. Pastor, ora pelo meu filho. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Amados, Deus sempre vai te dar uma direção. Deus sempre vai te dar uma estratégia. Para que seu filho, como essa mulher, você encontre escapes, estratégias para que você se torne, ou que seus filhos não se tornem escravos. Eu acho interessante a versão da King James, porque se esse cara estava à porta, ela não passou pela porta. Aqui em James diz: o credor estava à porta para pegar seus filhos como escravos. E às vezes, na vida a gente está assim. O inimigo tem esperado oportunidades da nossa parte para facilitar, para ele se infiltrar na nossa casa, enfraquecer os nossos filhos. Mas eu creio que aqui tem pais e mães que vão saber lidar com momentos, vão ser estrados, direcionados pelo Espírito Santo, para que filhos não se tornem escravos, filhos se tornem profetas nesse século, se tornem homens que vão liberar palavras, que vão mudar a história de amigos no colégio, amigos na faculdade. Mas isso tudo depende da gente. Eu brinco até lá, a gente está com 24 casais dando um curso lá, como existe Casados para Sempre, lá na igreja agora a gente tem um curso próprio. E eu digo que antes de Caim e Abel nasceram outras 2 crianças antes dele. Ih, mas que herege, calma, não atire a primeira pedra. Quando Adão e Eva fogem do propósito de Deus e pecam, o primeiro filho que nasceu foi quando Deus pergunta a Adão: Adão, o que aconteceu aí, velho? Deus não falou assim, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, brother, o que está pegando? Porque ele descia, né, para falar. O que foi? Ah, Deus, me escondi porque tive medo. Ali nasce, dos primeiros filhos de Adão, o medo. Qual é o segundo? Ah, Deus, tá vendo essa treta aí? Também. Eu estava benzão no jardim, tranquilão, tudo em paz. Aí, agora eu entendi porque o Senhor me botou para dormir. Porque se eu estou acordado, eu não libero a costela. Aí, foi culpa tua. Transferência de responsabilidade. Aquela mulher, ela tinha todos os motivos para dizer: ai, meus filhos se tornaram escravos. Afinal de contas, eu sou uma pobre viúva. Não tenho amparo, não tenho ajuda. Ninguém da igreja veio cuidar de mim. Meu pastor, meu pastor, nem veio lembrar de mim. Não transfira a responsabilidade para ninguém daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seus filhos são seus porque Deus sabia que você é competente o suficiente para administrar isso. Então, meu amado, assuma responsabilidades da gestão dos seus filhos, dos cuidados dos seus filhos. Seu filho
precisa ver, a irmã falou tudo aqui, é psicóloga. Nossa geração, a gente brinca aí, dizendo que é a geração do mimimi, né? A geração Nutella, mas ela não é Nutella por causa dos outros, não, ela é Nutella por nossa causa. Não é porque meu filho não aprende a orar, é porque meu filho não me vê orar. Não é porque meu filho não aprende a ler a Bíblia na igreja, não, porque ele não me vê lendo a Bíblia. Aí é fácil você dizer, é culpa do pastor, é culpa do líder dos jovens, não, é culpa do líder de missões, seja de quem for. Ei, essa mulher aqui, ela não perde tempo não, ela bate no peito e diz, é comigo, eu vou resolver esse negócio, eu não vou esperar não, porque eu sei aonde buscar socorro, eu tenho uma direção, eu vou correndo para a presença de Deus, porque Ele sim tem uma resposta certa para mim. É para a presença de Deus, amado. É para a presença de Deus que a gente precisa correr. É para a presença do Eterno, porque Ele tem saída, Ele tem direção, Ele tem sempre uma palavra para a gente. Amém? Você está aí? Eu sei que você tinha sido arrebatado. Aquela mulher não teve medo de se expor e expor o seu problema. Ela contou para o profeta. Ela abriu o seu coração. Ela disse para o profeta o que estava afligindo o coração dela. E a parte mais interessante desse texto bíblico é como esse homem morto estava presente. Que isso, é poltergeist? Não, vou explicar a você. Ela tinha orgulho de quem o marido era. Você já percebeu que às vezes a gente vai para a presença de uma pessoa e diz assim, você conhece Ciclano? Você conhece Marcos? Conheço, cara. Cara bom. Ou, não, aquilo ali é o 7 do caramba. Aquilo ali é o vacilão. Aquela mulher, ela vai para a presença do profeta reivindicar algo muito interessante. Porque quando ela diz assim, olha, teu servo, meu marido, tu sabe que ele era zeloso. Sabe o que ele estava dizendo? Meu marido, sobre ele havia promessas. Porque se ele era teu servo, e estava falando certamente de Deus, servos de Deus, e um bom marido, existem promessas, esses dois tipos de qualidade, que mesmo morto, Deus não abre mão das promessas que ele fez. Eu vim aqui, nesse momento de perda, profeta, reivindicar tudo aquilo que meu marido tinha direito. Que cara fantástico. Cara top. Ele morto conseguiu direcionar a família dele para a presença de Deus. Eu tenho feito alguns gabinetes que eu brinco que falo que é viuvez emocional, viuvez espiritual. O problema não são maridos que estão ausentes fisicamente. Nosso maior problema são maridos e mulheres ausentes emocionalmente e espiritualmente na vida da sua família. Aquele cara, ele era tão espetacular, que eu quero aqui entrar no mundo de Bob, isso aqui é meu pensamento, eu imagino aquele cara dizendo, olha só, se algum dia eu vier a falhar, olha, se algum dia eu não estiver mais presente aqui em casa, você não corre para lugar nenhum, você vai para a presença do profeta, porque lá tem resposta, lá tem cuidado. Você pode estar passando por um momento de desespero. Se eu vier a faltar, não vai faltar presença de Deus e direção para a nossa casa. Nossos filhos não serão escravos. Sabe por quê? Porque mesmo que eu não esteja presente, o Todo-Poderoso sempre vai estar presente no meio da nossa família. Eu imagino aquele cara ensinando, porque só isso poderia ter levado aquela mulher naquela direção. Um homem que estava ausente fisicamente, mas não estava ausente espiritualmente, nem emocionalmente na vida dos seus filhos. Valores que o filho deixou. A maior conquista de um homem é conseguir entender, antes da sua morte, o propósito do seu nascimento. Eu quero falar de experiências que eu tenho vivido. Eu tenho visto famílias doentes, porque são pessoas mal resolvidas.
Na grande maioria das vezes, a gente bota sempre culpa em Satanás. E o cara está assim, eu? Nem sabia disso. Quando, na verdade, a gente é mal resolvido. A gente carrega sobre nós problemas emocionais com pai, com mãe, e leva isso para o nosso casamento. E a gente não consegue entender o propósito de ser pai, ou o propósito de ser mãe, e a gente começa a levar isso para o mundo espiritual, como se a oração fosse resolver, às vezes, o que você precisava. Ó, confessa. Aquele que confessa e deixa, encontra o quê? Misericórdia. É terapia. Não existe maior psicólogo, não existe um maior terapeuta do que o próprio Deus. Confessa. Às vezes você precisa procurar teu pastor. Às vezes você tem que orar, você tem que ler, você tem que jejuar, mas você tem que fazer o que essa mulher que fez, às vezes procurar alguém e confessar. Pastor, meu problema é esse. Pastor, meu problema é esse. Porque o que é igreja, gente? Igreja nada mais é do que a união de várias famílias. Se tua igreja não vai bem, eu tenho uma notícia para dizer. Certamente é porque tua família não está indo bem. A família, o homem de Deus, ou a mulher de Deus que conduz uma família, ele precisa ser um homem, uma mulher que entende o propósito porque ele veio nessa terra. Ele precisa entender que ele, eu tive a oportunidade de estar ministrando para os músicos. Eu disse, cara, mais importante do que tocar o instrumento é ser um instrumento. É você permitir que Deus toque você. Porque você pode fazer duas notinhas ali e o Espírito de Deus tomar a igreja, como foi aqui agora. Não é porque tem muito músico bom, é porque Deus é que se faz presente na nossa história, na nossa vida, no meio do louvor, toca na igreja, toca no seu íntimo, toca na sua família. Às vezes você está aqui louvando e Deus está trabalhando lá num parente, lá numa causa sua e você não tem nem percepção disso. Sabe por quê? Porque você serve a um propósito. A tua família tem um propósito, a tua casa tem um propósito. E o teu propósito é, mais uma vez, glorificar e exaltar o nome daquele que vive eternamente. E o que eu acho mais interessante, o que a gente estava falando aqui agora, é o seguinte, que ela vai para a presença do profeta, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ela vai para a presença do profeta pedindo uma solução. Ela vai para a presença do profeta, talvez esperando até que o profeta fizesse um milagre. Talvez às vezes você entra por essas portas em busca do maior milagre da tua história. E ela chega na presença do profeta e diz assim, o que tu tem na loja? É na loja dela? O que tu tem lá na sua academia? É isso? Não. O que ela pergunta? O que tu tens? Aonde? Em casa. Ela vai para a igreja atrás de uma solução. E o profeta diz, tudo que você precisa já está lá na tua casa. Você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes você entra na igreja em busca de um grande milagre, mas tudo que você precisa é só de uma direção. Às vezes uma palavra é liberada aqui no altar, e eu sou muito vigilante nisso, que existem direções que são dadas desde o início de um culto. Uma direção que pode mudar a tua história, pode estar no meio da palavra da oferta. Deus pode liberar uma palavra aqui e você, entendi. Porque às vezes a gente pensa que Deus é limitado a somente ao momento da pregação. E quando Deus pode estar te dando uma estratégia no meio de um louvor. Você chegou aqui buscando que Deus virasse tudo na tua história, e Deus está dizendo assim, tudo que você precisa já está dentro da tua casa, você ainda que não percebeu. Aquela mulher, ela deve ter dito assim, então quer dizer que tudo que eu precisava era só aquela farinha que está lá? Ele falou, pois é. Tudo que precisava para virar a tua história é aquela coisa que você achou insignificante ou que você acha simples dentro da tua casa. Aquela mulher volta para casa orientada para casa.
e volta para casa orientada pelo profeta, pega a farinha. Perdão, gente, eu estou com outra mensagem na cabeça aqui, perdão. Meu Deus, pega um pouco de azeite, que farinha, é coisa, filho de nordestino, a gente está com a cabeça na farinha, tá? Me perdoe. Filho de Paraíba, você acha que essa cabeça aqui eu nasci em Londres? A gente já vem conversando, esquece aquele negócio da farinha, que eu falei isso hoje lá no estudo, eu falei farinha, ela falou, esquece o negócio da farinha, é azeite. Eu falei, eu já entendi, irmã, era o azeite que estava dentro de casa, me perdoa, era o azeite dentro de casa. A irmã fica ligada aí no correção do tradutor aí, falou, minha irmã? A solução estava em casa, porém as portas estavam abertas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o profeta manda ela voltar para casa, pegar o azeite, amém? Pega o azeite, ele manda ela fechar as portas, porque não adianta ter azeite, que é o simbolismo do Espírito Santo de Deus, dentro da sua casa, que suas portas estão abertas. Às vezes a gente está clamando, Deus abre portas, e o teu segredo às vezes está nas portas fechadas, porque tudo que você precisa é de portas fechadas. Como é que a gente dá em casa portas abertas? Você abre portas, os assembleanos dizem, né? Abre brechas emocionais e espirituais, quando a gente não é vigilante para certas coisas. Eu já brinquei isso uma certa vez aqui, que uma certa vez, a gente tinha um costume lá em domingo, lá na igreja onde a gente congregava, que Marco Aurélio adotava todo mundo nos domingos. Se quiser continuar fazendo, irmão, toma aí. Não dá mais não, né? Eu sei, meu irmão, que entrava, era uma cabeçada, era a creche do tio Marco Aurélio. Itália e João, Itália e Samara, Isabela, Natália. Natália cabia em qualquer lugarzinho, dava para... Aí tá... E dava botar aquela galera lá para dentro. Um belo dia, João Marcos volta para casa e diz assim, pai, você não sabe da maior. Eu bem aprendi a andar de bicicleta. Falei, com quem, meu irmão? Tio Marco Aurélio. Eu falei, como é que esse cara ensina o que eu devia estar ensinando? Irmãos, aquilo eu vivia dentro de igreja, militando, trabalhando, não que isso seja ruim, mas eu deixei uma porta aberta, que graças a Deus que foi pastor Marco Aurélio, mas qualquer um outro podia se infiltrar emocionalmente na história do meu filho, e marcar meu filho para o resto da vida. Eu levo isso para a minha vida, isso é um grande ensinamento. Alguém podia ter ensinado o meu filho a andar de bicicleta, como alguém poderia ter ensinado meu filho a fumar uma maconha. Meu filho estava à mercê disso. E eu pude ver que eu cuidava de Deus, eu cuidava da casa de Deus, mas eu não estava envolvido muito com Deus da obra. Por quê? Porque eu colocava sobre o ombro do meu pastor os ensinamentos da vida dos meus filhos. E eu estava com azeite e com as portas abertas. Às vezes a gente quer 2h30 para assistir um futebol. 2h30. Flusão. Tá lá. Ganhando do Flamengo. Tá lá. Eu libero, eu creio. Eu já liberei essa palavra já. Eu estou no altar, meu irmão. Recebe aí, irmão. Recebe aí. A gente passa 2 horas assistindo um jogo. Se bobear, vai para a prorrogação. Se bobear, vai para os pênaltis. Mas com a mulher você não quer conversar 20 minutos. Olha Deus falando, os irmãos já estão assim. Os irmãos fez assim, tu fica quieta. A gente não tem 20 minutos para falar. A gente está com azeite, mas está com as portas abertas, dando brecha, dando vazão, e com azeite em casa, e com portas abertas. Sabe por quê? Os gabinetes vivem lotados, crentes com azeite e portas abertas. E o profeta diz, para ter azeite e o milagre acontecer, fecha as portas. Como é que tu fecha as portas no teu lar?
Você ser um cara envolvido emocionalmente com a sua esposa, ser envolvido emocionalmente com os seus filhos. Eu sou um filho de um pai que nunca me disse que eu te amo. Nunca meu pai disse isso. Militar, fuzileiro naval, pernambucano. Nunca. Morreu e eu não ouvi. Morreu e eu não ouvi. Eu não perco a oportunidade de dizer para aquele negão, no meio dos amigos, seja onde for, abraço, eu beijo, garro mesmo. Pô, pai, no meio dos colegas, eu quero nem saber, João Marcos. Essa marca eu não vou levar para mim, não. Porque essa brecha eu vou fechar no seu coração. Não vou deixar portas abertas no seu coração. Não vou deixar portas abertas no coração da Cristina. Beijo, abraço, garro, digo, a preta mais espetacular de todo São Gonçalo é a adjacências. Digo mesmo. Espetacular, mulher de Deus, porque para casar comigo tem que estar cheia do azeite, senão não ia. Eu digo lá para o meu bombonzinho, disse o bombonzinho, falei, minha filha, vamos fazer um voto, vamos pegar o seu primeiro namorado e vamos oferecer em holocausto ao Senhor. Ué, não é para entregar o dízimo, não é para entregar a primícia? Ué, eu digo para ela, meu amor, papai diz, pegar o menino, bota ele deitado, tinha mola, aí Senhor, o primeiro é teu. Estou brincando. Ela só vai ter dificuldades para lidar com o marido dela, porque se eu não fechar as portas emocionais no coração dela, ela certamente não vai ser aquilo que Deus chamou ela para ser. Você sabe que o Espírito de Santo de Deus está aqui, está dizendo ao seu coração quais são as portas que você deve fechar dentro da tua casa. Portas que você deve fechar por causa desse trem, ó. Cadê a criatura? Telefone. Aproximando quem está longe e afastando quem está perto. Não existe mais mesa de jantar. Não existe mais conversa. Tem filho que está na sala e está dizendo, mãe, janta está pronta? Tem. E eu digo para você que portas estão sendo fechadas aqui no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo isso, portas serão fechadas. E talvez você possa estar dizendo assim, mas, ei meu irmão, tudo depende de você. A palavra está sendo dada, esse mês todo está sendo de família, amém? Não é isso, pastor? Sua família não muda se você não quiser mudar. Tua igreja só vai mudar quando a tua casa mudar. Você acha que tem alguma coisa para mudar aqui dentro do Oásis? Amém, começa lá pela tua casa, irmãozão. Você acha que a igreja ora pouco? Começa a orar lá na tua casa. Tu acha que a igreja visita pouco? Quantas visitas você fez esse mês? Teus filhos vêm, você dedicado à obra de Deus. Existem brechas, porque existem brechas que a gente dá na nossa vida, até dos filhos trabalhando. Cara, eu acho isso top. Eu lembro de Ramon, pequenininho lá, trabalhando. Ariane, rapaz, essa garota não está na Globo, não sei porquê. Cara, essas meninas fizeram um vídeo que salvaram os 15 anos da minha filha. Cara, essas crianças são top, mas sabe por quê? Né, Branquinha? Sabe por quê? Porque viram os seus pais fazendo isso. Viram os seus pais que têm história, pais que sabem falar através das ações. Fecha as brechas. Nossos filhos só terão dificuldades emocionais porque nos vem tratando nossa esposa de uma certa forma. Ou vai ter problema com o marido porque viu você tratar o pai dela de uma certa forma. E você, às vezes, quer chegar na igreja de milagres. O seu maior milagre é pedir a Deus uma direção, uma estratégia do Espírito Santo para começar a fechar portas. E o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Então o problema não é portas abertas. A solução é portas fechadas. O milagre não aconteceu porque Deus abriu as portas, mas sim porque aquela mulher fechou as portas. Ela foi à presença da profeta buscar uma saída e recebe a direção de Deus, pois tudo que ela precisava já estava à disposição dela em casa, mesmo que pouco. Valorize o seu lar e o que existe nela. Existe uma passagem, para eu poder caminhar aqui para terminar, existe uma passagem de quando, cadê o tangedor aqui? Vem para cá, meu filho, ó, é profeta. Quando eu falei, para terminar, o irmão fechou essa porta, fecha essa porta aí, varão.
É casado, filho, já? Olha como é que Deus é bom. É isso aí. Cadê a esposa do abençoado? Pois parabéns, minha filha. Eu já vi que um orou pouco, outro orou mais, mas tudo bem. Mas vamos lá. Espírito Santo era tudo que aquela casa precisava e ela já tinha. E tem um texto que diz, no livro de Samuel, que quando Deus dá ordem a Samuel ungir Davi, aquilo é tão tremendo, que Deus diz assim: Samuel, vem à casa de Jessé. Vê se você entendeu. Deus é onipresente, mas ele fez questão de dizer a Samuel o seguinte: ei Samuel, vem à casa de Jessé. Sabe o que Deus estava dizendo? Você está no palácio, eu já estou aqui na casa de Davi, esperando Davi. Se existia um lugar de luta, batalhas, vergonha e de desvalor, era a casa de Davi. Mas eu imagino Deus dizendo assim: Davi, no lugar que tua vergonha, eu vou te honrar e vou te separar para ser o maior rei da história de Israel. Tudo começa na nossa casa, mas tudo também pode começar a terminar no nosso lar. Atos 5, Ananias e Safira, eles morrem dentro do templo na presença de Pedro, mas combinam sua falha em casa. Eles combinam, chegam para o outro e dizem: vamos dizer que a gente vai dar tanto. Aonde que eles combinaram que eu falei? Em casa. Sabe o que Pedro diz a eles? Por que mentistes ao Espírito Santo? Pedro não estava falando da presença do Espírito Santo no templo. Deus estava falando do Espírito Santo que havia dentro da casa deles. Você está em busca de outras coisas, e a palavra dessa noite é dizer: tudo que você precisa já está no seu lar. O azeite, que às vezes você nem tem noção, já está lá. A botija de azeite já está lá. Presença do Espírito Santo, que vai gerar em você um milagre para mudar a história da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, dos teus familiares, e eu creio assim no nome de Jesus. Em casa, Deus revela quem somos. Na igreja, Deus fortalece quem somos. Mas é na rua que revelamos quem Deus é em nós. É um escritor aí, o tal de... Como é que é o nome dele, pastor? Malk. O seu futuro não é construído simplesmente pelas orações que você faz no domingo, mas sim com as decisões que você toma na segunda. Fica de pé. Eu vim aqui nessa noite sem pretensão nenhuma de ser pregador. Eu vim aqui nessa noite ser quem Deus me chamou para ser. E Deus tem me incomodado muito sobre mostrar para Deus quem eu sou de verdade. Como eu disse no início, aquela mulher, ela não teve medo de se expor e expor o seu problema. Essa decisão mudou a história dos seus filhos. E o que eu acho interessante é que com a direção do profeta, ela foi para casa, fez o que ele disse. Olha, vou pegar o azeite, pegou os vasos entre os vizinhos, encheu, e enquanto tinha vaso, não faltou azeite. Vendeu, pagou as dívidas, os filhos não se tornaram escravos, ela se tornou uma microempreendedora de azeite lá, vendeu azeite, meu parceiro. Na minha mão é mais barato, não sei o que, deve ter sido alguma coisa assim. Eu sei que o que
Deus fez na história da vida deles. Eles viveram até o fim da vida, com base do milagre que aconteceu dentro da casa. O que Deus vai fazer na sua casa vai alcançar gerações. O que Deus vai fazer na sua casa vai mudar a história do teu lar, vai mudar a história da tua vizinhança, porque uma hora ela teve que devolver os vasos tocados pelo azeite. Eu acredito que os vizinhos receberam talvez aqueles vasos vazios, mas receberam vasos com cheiro de azeite. O que Deus vai fazer na sua vida ainda vai alcançar vizinhos que serão alcançados pelo azeite que não vai faltar na tua casa. Sua casa será um lugar de vida e não de morte. Será um lugar de filhos de Deus e não de escravos. E tem uma passagem bíblica que eu acho mais interessante, um dos discípulos que eu mais gosto. Não tem como eu não gostar daquele cara, Tomé. Talvez você pudesse dizer, Pedro. Não, eu gosto de Tomé, velho. Eu gosto de Tomé. Tomé é top. Jesus acaba de ressuscitar. Aparece para os caras, ressurreto. Não sei onde Tomé estava. Sei que quando Tomé aparece, Jesus já tinha saído. Os caras dizem, mano, tu não sabe quem a gente viu. Brother, tu não sabe quem a gente viu. Um mestre falou, você é maluco. É ruim ele ter aparecido. Bicho, ele estava aqui, velho. Não tirou foto, não estava no Instagram, no Facebook, não. Ele veio aqui, brother. Eu não acredito, eu só acredito. Por que Tomé fez isso? Porque Tomé se expôs e disse, meu problema, velho, só resolve se eu tocar. Eu não sei onde Jesus estava. Eu acho que Jesus, quando ouviu aquilo, ele falou assim, caramba, esse é o problema de Tomé? Vou voltar lá. Aí Jesus volta e diz, então Tomé, gostei da sua atitude. Porque esses caras que me viram continuam no mesmo lugar escondidos. Talvez até foi por isso que você não acreditou. Porque um cara que me viu ressurreto, ele tinha que sair do lugar que ele estava, de prisão, de esconderijo. Mas você, Tomé, de todos, foi o mais sincero. Você abriu seu coração. Disse que é isso que estava te paralisando. Era isso que estava te fazendo não mudar. É isso, Tomé, que você precisa? Pela sua sinceridade. Então toca e muda. A gente está precisando ser mais sincero. Parar de querer aparentar ser quem a gente não é. Depois daquele dia, Tomé nunca mais foi o mesmo. E está na hora da gente abrir o nosso coração. Fechar o nosso coração para aquilo que não é de Deus. Mas escancarar o nosso coração e dizer, Senhor, é isso que eu não tenho conseguido mudar. Minha casa não está conseguindo mudar, Senhor. Porque eu vou lá, eu canto, eu louvo, mas eu tenho esse problema. É esse problema que me aflige, esse problema que não me deixa ser um filho melhor, que não me deixa ser um marido melhor, que não me deixa ser uma esposa melhor. E eu, na autoridade do nome de Jesus, o Espírito do Eterno está aqui dizendo a você, quer mudar? É isso que você precisa para mudar? Toca e muda. Eu quero que você feche seus olhos. Você pense em alguma área, aquilo que tem afligido você, aquilo que tem impedido, mas coisas que só você sabe. Teu pastor não sabe, talvez seu marido não sabe, tua esposa, teus filhos, teus pais não sabem. Isso tem impedido você de se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. E hoje é uma noite de ser como aquela mulher, ir para a presença do profeta e pedir, me dá uma direção. Eu quero que você ainda de olhos fechados. Esse é um momento seu, é um momento particular de você buscar em você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E diga, Senhor,
eu preciso mudar. Eu vou